Bom dia, profs! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio. E por aqui eu sou a professora Roberta Luz e tento trazer alguns insights, metodologias e reflexões para a gente tentar aprimorar a nossa prática em sala de aula. Então, vamos com a gente, já se inscreve logo aqui para você não esquecer, né? E compartilha com aquele professor que você sabe que também está precisando. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é para pensar um pouquinho sobre como engajar mais os nossos estudantes em sala de aula. E quando eu digo engajar, é ter alunos mais atentos, porque a gente sabe que atenção é tudo. E aquele aluno que está atento àquilo que você está falando, atento às atividades, atento àquilo que você está propondo para aquela sala de aula, ele acaba conseguindo ter um aprendizado ainda mais eficiente. Então, me diz assim, você já começou uma aula e sentiu que os alunos estavam mais interessados no relógio do que no que você estava dizendo? Ou que reclamavam dizendo que estava demorando muito tempo para aquela aula passar? Pois é, eu também já senti isso e já escutei isso, né, em alguns momentos da minha vida. Mas uma das coisas que eu fui desenvolvendo ao longo da minha prática e fui vendo outros professores, inclusive, desenvolverem, eram técnicas de dinamismo. Esse dinamismo pode ser feito, inclusive, de uma forma prática e simples, que eu vou te ensinar nesse episódio. Gente, a ideia aqui é a gente conseguir manter a atenção dos nossos estudantes do começo ao fim da aula. É claro que em um momento ou outro esse aluno pode se perder, olhar uma formiga, olhar alguma coisa, querer olhar o celular, mas o ideal é que ele esteja o máximo atento naquelas propostas que você trouxe para aquela aula, tá? E se você chegou aqui de paraquedas, aproveita para me acompanhar lá nas minhas redes sociais. No Instagram é @mais.didática e lá eu trago muitas dicas para professores que querem aprimorar a sua prática também. E aí, como é que você vai fazer para conseguir a atenção desse aluno durante toda a aula? Bom, primeiro, você vai ter o objetivo da sua aula bem claro na sua mente. Você vai se perguntar, o que eu quero traduzir com essa aula? O que eu quero transmitir nesse momento para esses alunos? Quando você sabe aonde você quer chegar, quando você tem esse objetivo, isso vai acabar fazendo com que você tenha um mapa, um planejamento ao longo da sua aula. E esse dinamismo, ele vai acabar sendo mais favorável para você quando você tem ali bem exemplificado o que você espera trabalhar com esses estudantes daquele conteúdo naquela aula. Bom, e aí depois que você já gerou aquele impacto inicial da sua aula, naqueles primeiros minutos, você vai ter esses alunos mais envolvidos com você. E aí, o que você deve fazer é dividir em blocos a sua aula e não fazer a mesma coisa ao longo da aula inteira. Então, vamos supor, você começa com uma explicação, ou com um vídeo, ou com alguma coisa diferente, uma pergunta. E aí depois você introduziu o tema e começa, depois de alguns minutos, uma atividade já preparada para que esses estudantes pensem nesse tema, mas de uma outra forma. Percebe que pode ser uma atividade em grupo, pode ser um pequeno debate, mas algo que não precisa tomar sua aula inteira. Mas eu sou de química, Roberta, não tem problema, né? Você pode tentar ver o que eles sabem sobre aquele assunto, se eles sabem como que aquilo ali se encaixa no dia a dia deles. E aí você traz isso para eles, que vai também trazer aquela ideia de maior dinamismo, inclusive, da sua aula, porque não ficou a mesma coisa monótona ao longo de todo o tempo, e sim, tiveram vários momentos diferentes ao longo dessa aula. Bom, e a segunda etapa é você pensar exatamente em qual estratégia de abertura você vai ter para sua aula. Mas como assim estratégia de abertura? É isso mesmo. Para que você comece com algo que os alunos não estão esperando. Normalmente eles estão esperando que você vá lá, coloque o nome no quadro, comece a colocar a matéria. E se você começar com um filme, começar com uma música, começar com um poema... Eu lembro de uma aula que eu assisti de um dos professores que estavam numa formação que eu trabalhava. E ele era um professor de história, Alcino, o nome dele.
E ele começou a aula dele com um poema maravilhoso da Cecília Meirelles para falar sobre a mineração. E eu achei aquilo tão diferente, tão impactante, que tanto é que eu nunca mais esqueci isso, já tem muitos anos. Então é legal quando a gente usa esse início da aula para trazer algo diferente, que realmente vai capturar a atenção desses estudantes. E se você não fisgar a atenção deles nos primeiros minutos, depois fica às vezes difícil de conseguir recuperar, né? Então, use algo bem provocador, sei lá, comece com uma pergunta impactante. Você sabia que a Revolução Francesa começou por causa do preço do pão? Né? Às vezes, enfim, é trazer de repente algo que possa gerar uma curiosidade, um questionamento, ou até mesmo algo que eles saibam. E aí, né, a gente usa um pouquinho de Paulo Freire e tenta trazer esses conhecimentos prévios desses estudantes também para nossa aula. Se for possível, e aí a gente sabe que não são todos os colégios que permitem isso, mas se você tiver um pouco de abertura, às vezes o seu colégio pode não ser desse tipo de metodologia, mas você pode aplicar em uma aula ou outra para gerar esse dinamismo um pouco maior, que são as metodologias ativas. Já ouviu falar? Eu adoro, amo e acho que é algo que coloca de fato esse aluno como um agente, como um protagonista na sala de aula. E por isso, essas metodologias ativas, elas podem engajar esses estudantes muito mais e tornar as suas aulas também mais dinâmicas, porque agora eles vão estar no centro desse aprendizado, percebe? E aí, eles deixam de ser apenas aqueles ouvintes que vão estar ali recebendo aquela educação bancária, que nem um banco, né? E eles vão passar a ser participantes dessa educação, tá? Então, você pode incorporar atividades como uma gamificação e aí transformar uma parte da sua aula em um jogo rápido. Não precisa fazer a aula inteira de jogo não, tá? Mas trazer um quiz, algo que vai trazer um pouco dessa ideia de game, né, para sua aula. Ou você pode também apresentar um problema que eles vão ter que solucionar, né? Ou um mistério que eles vão ter que descobrir. E isso também vai gerar um dinamismo, principalmente se você estiver dando aula para o ensino fundamental, né? Que eles precisam muito disso, tá? E você pode finalizar também com um resumo ou até mesmo uma reflexão sobre tudo que vocês falaram ali ao longo daquela aula e veja se eles estão ali com você, se eles ficaram com alguma dúvida, beleza? Esse fechamento da aula, gente, ele é muito importante para que a gente consolide o aprendizado, para que a gente veja aonde que esses alunos estão e para também relembrar um pouquinho, porque às vezes um ou outro se perdeu ali no meio do caminho. E falando em recapitular, vamos recapitular aqui o que a gente falou no nosso encontro de hoje? Bom, primeiro é a gente pensar em como que a gente vai fazer uma aula dinâmica, tá? E a gente pode usar técnicas para que a nossa aula fique mais dinâmica. E com isso a gente tem que ter um objetivo claro e preparado antes e seguir esse planejamento. Começar com uma estratégia diferente de abertura para provocar bem esse engajamento dos estudantes. Dividir a aula em blocos bem separada e com alguns momentos variados e atividades diferentes. Utilizar, de repente, uma ou outra metodologia ativa, se for possível, e finalizar com um breve resumo de tudo que foi falado e perguntar: e aí, ficou alguma dúvida? Fala comigo, gente. Deixa aqui comentário, me segue lá nas redes sociais, mais ponto didática. Eu tô aqui para trocar com vocês, quero comentar um pouquinho sobre toda essa experiência que eu tenho em sala de aula e também com formação de professores e trazer um pouquinho desses momentos, experiências e tudo que a gente acaba aprendendo aí ao longo desses anos de magistério. Então, quero saber o que vocês estão achando, deixa aqui nos comentários ou então fala comigo lá no Instagram. Um beijo e até a próxima! E se você chegou até aqui, eu tenho um convite especial para você. Nos dias 7, 8 e 9 de abril, às 18 horas, teremos um evento gratuito em que eu estou reunindo as melhores dicas e estratégias para você, professor. Essa é a nossa Jornada do Professor Iniciante. E se você quiser fazer parte, basta escanear o QR Code que está aqui no canto da tela. Ou se você está vendo pelo Spotify, você vai lá no meu Instagram, que também vai ter o link.
O link vai levar vocês para um grupo onde eu vou trazer as aulas, vou trazer os conteúdos que a gente vai trabalhar e ali a gente vai ter alguns dias de muita troca e muita imersão para os professores. Vem comigo?